A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua casa, Pai. Viemos em busca de ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos. Pai, seja conosco nesta manhã, Senhor. Nos guarda os nossos pensamentos, Senhor, as nossas angústias, tudo aquilo que tem nos afligido, Senhor. Que possamos estar aqui, Senhor, com as nossas mentes, os nossos corações voltados a ouvir a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada somos, nada seremos, Pai. E Tu és o único motivo de estarmos aqui, na Tua casa, nesta manhã. É para Te ouvir, é para aprender contigo, é para possamos ser cristãos segundo a Tua vontade e os Teus ensinamentos, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o nosso texto de hoje. Eu peço aos irmãos que abram no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Estaremos lendo os versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Amém? Glória a Deus. Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai, me ajuda, Senhor. Seja comigo neste momento, Pai. Que tudo aquilo que foi estudado, Senhor, que foi ministrado no meu coração, que eu possa, Senhor, expor isso para a Tua igreja de forma fiel, Senhor. Não deixe que palavras minhas, Senhor, se sobressaiam, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a minha vida, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema do estudo que nós vamos estar iniciando neste culto é Jesus, o bom pastor. Tá? E iniciando o nosso estudo, eu gosto sempre de trazer algo para tentar acrescentar aos irmãos. Eu sempre digo que muitas vezes aquilo que a gente traz pode até ser já de conhecimento, mas sempre é bom que reaviva, né? Traz de volta a nossa lembrança aquilo que muitas vezes acaba ficando esquecido. E uma das metas de João aqui é apresentar Jesus, o Filho de Deus, o Filho que sempre existiu com Deus Pai, desde a criação de todas as coisas. Jesus já estava com o Filho, com o Pai. Ele é o próprio Deus. E assim como o Pai, Jesus também é eterno. Ou seja, não tem início e não tem fim. É por toda a eternidade. Esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquele que, num ato de amor sacrificial, Ele vem, Ele desce do seu trono e dá a sua vida por cada um de nós. Eu costumo dizer que por mais que uma mãe ame seu filho, e possa até dizer que daria a sua vida, mas será que na hora H mesmo faria isso? Talvez sim, talvez não. Mas com Jesus não teve talvez sim, talvez não. Com Jesus, Ele ouve
a voz do Pai. Ele obedece a voz do Pai. E Ele nos ensina com isso o que? Obediência. Saber ouvir a voz de quem está falando contigo. Nós estaremos estudando ao longo desta palavra. Não vai ser tudo hoje, tá? Vão ser divididos em alguns cultos. O exemplo que se dá da ovelha que reconhece a voz do seu pastor. E assim é o verdadeiro cristão convertido ao Evangelho de Cristo, que ouve e reconhece a voz do nosso Deus. E o foco do nosso ensinamento de João aqui é nos levar a crer em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. A palavra crer no Evangelho de João, lá no texto grego, ela aparece cerca de 98 vezes em seus 21 capítulos, tá? E essas palavras de João, ela vem de forma a enriquecer a nossa fé. Muitas pessoas, olha, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia. É comum ouvirmos, começa pelo Evangelho de João. Eu mesmo lá no começo, a pessoa me orientou a começar por João. Eu recebi o Evangelho de João de uma pessoa que trabalhou com a minha fé, uma pessoa que de certa forma foi usada por Deus para trabalhar a minha fé, e era o Evangelho de João, com cada versículo agrupado por cor, de acordo com o tema que ele queria passar. Então aquele tema, aqueles versículos que falavam de salvação, estava numa determinada cor. O versículo que falava de amor estava numa outra cor, entendeu? E ali foi um dos primeiros contatos que eu tive com este amor que João prega. Este amor que nos direciona e que nos aponta para Jesus. Amém? E o Evangelho de João, estima-se que foi o último a ser escrito em torno do ano 45 ao ano 100 depois de Cristo. E João, ele era muito próximo de Jesus. João praticamente, ele vivenciou com Cristo tudo aquilo que ele escreve. Ele teve esse privilégio como um dos evangelistas, porque aqui nós estamos falando de João, o apóstolo. Não o outro João que era primo de Jesus, o João Batista. Esse era o João, discípulo apóstolo. E João teve esse privilégio. Quem de nós não gostaríamos de ter, apesar dele ter visto o sofrimento também de Jesus, de estar lá naquele momento que Jesus morre na cruz, mas tudo isso que aconteceu se fazia necessário e era plano de Deus. Entendeu? Aquilo já era um plano de Deus para que cada um de nós fôssemos salvos, fôssemos alcançados pela salvação em Cristo. E só para finalizar João aqui, existe um comentário que Jerônimo fez sobre Gálatas, em que descreve a chegada de João numa determinada reunião. E ele já com dificuldade de locomoção, ele é carregado para dentro da congregação. E sendo carregado lá para dentro, ele mencionava: filhinhos, ameis uns aos outros. Ele ficava repetindo isso. E alguém ali perguntou por que dele ficar repetindo a todo momento isto. E ele responde: porque se trata de uma ordem do Senhor. Se somente isso eu fizer, já é o suficiente. Glória a Deus. Olha que palavra, olha que intimidade de alguém que realmente soube aproveitar estar com o Senhor.
E isso, irmãos, nos ensina que quando nós estamos nos nossos momentos em que mais nós nos aproximamos do Senhor, que nós saibamos canalizar a nossa mente, os nossos pensamentos para Cristo, para ouvir o nosso bom pastor, ouvir os ensinamentos que Ele está falando conosco. O Senhor, Ele fala conosco de várias maneiras, principalmente pela palavra. Mas o Senhor, Ele levanta também situações que ocorrem em nosso dia a dia. Pessoas muitas vezes que até não são cristãs, mas trazem para nós um recado de Deus. Muitas vezes algo que nós precisamos consertar na nossa vida, algo que não está certo, que não está correto, e nós precisamos ter o pleno entendimento de ouvir a voz do nosso bom pastor e nos corrigirmos. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos dia a dia sendo santificados, estamos sendo preparados, moldados para o grande dia, o dia que o nosso Senhor virá nos buscar. Estejamos nós todos preparados, estejamos todos nós acordados, prontos, para a hora que o general nos chamar, estejamos todos em plena prontidão, para que nós possamos juntos vivermos essa eternidade que o Senhor, Ele prega no seu Evangelho. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 10, ele vem a nos mostrar Jesus como o bom pastor. Ou seja, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pela sua ovelha. É aquele que ama, aquele que não mede esforços para cuidar, para defender aquilo que é seu. Um bom pastor, ele reconhece que aquelas ovelhas é sua, é propriedade sua. Assim como a ovelha reconhece a voz daquele pastor, reconhece o senhorio dela sobre a sua vida. E esse bom pastor é o nosso Jesus. E iniciando esses versos que nós lemos, para que nós possamos entender, nós temos que voltar um pouquinho lá no capítulo 9, em que esse diálogo, porque aqui Jesus ele está conversando com o quê? Com aqueles líderes religiosos, com os fariseus. Ele estava na realidade discutindo com eles. E lá, se você volta ao capítulo 9, você vai ver aquela situação que ocorre do quê? Da cura do cego de nascença, em que Jesus ele vem, ele cura aquele homem cego, tá? Ó, vamos lá em João, capítulo 9, versículo 1. Esses líderes, né, esses fariseus, eles vão se revoltar com Jesus pelo ato dele ter curado aquele cego num sábado. Eles não olhavam para a cura como um dom, uma dádiva de Deus, mas eles estavam preocupados com o legalismo que eles mesmos haviam criado. João 9:1 diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aí no mesmo capítulo 9, pula para o versículo 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Agora, continuando no capítulo 9, versículo 14.
e era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Segundo aqueles líderes, este ato de curar seria contra a lei. E ali começa, de certa forma, uma contenda. Eles tentavam recriminar a Jesus por este ato, até dizendo que Jesus supostamente não seria de Deus. Olha o ponto que eles chegam. O que nós precisamos entender é o seguinte: um dos mandamentos do Senhor realmente nos orienta a guardarmos o sábado, segundo a lei de Moisés, tá? Porém, os homens, aqueles líderes, eles acrescentaram regras às leis. E uma das regras que eles acrescentaram às leis, coisa do homem, coisa da carne do homem, é que uma cura não poderia ser feita no sábado. Ou seja, eles queriam impedir o agir de Deus. Então é como se eles estivessem cerceando o poder de Deus. Deus tem todo o poder, mas desde que Ele não faça a cura no sábado. E isso nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos limitar o agir de Deus. Até onde Deus pode agir? Deus é soberano e Ele tem todo o poder de fazer como Ele quer, quando Ele quer. Por isso que é muito importante nós lermos e estudarmos a palavra de Deus, pesquisando, levantando aquelas pessoas que, inspiradas pelo Espírito Santo, fizeram um estudo aprofundado, estudaram a palavra de Deus, estudaram a cultura daquele povo, o porquê que muitas vezes você vê situações que são narradas na Bíblia, e só que para você entender isso, você tem que entender o aspecto cultural daquele momento, daquele povo. E então é por isso que nós temos que nos dedicarmos, temos que ler, porque você vai estudar e você vai pedir direção para Deus, e o Espírito Santo de Deus vai dar vida ao estudo que você vai fazer. O Espírito Santo, ele vai agregar conhecimento a tudo aquilo que você tem buscado. Então isso vem, de certa forma, a reforçar, a nos enchermos sempre com o quê? Com o bom alimento que vem de Deus. Evitarmos os vazios da nossa mente, evitarmos os vazios do nosso coração com aquilo que não vai produzir frutos. É nos distanciarmos e nos abstermos de algo que vai vir só para nos afastar da presença de Deus. Muitas vezes, um culto dessa maneira, um culto de ensino, parece ser cansativo, parece ser monótono, mas é uma maneira, irmãos, de possamos aprender e entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, e mais importante, é guardarmos, é retermos essa palavra em nosso coração, é retermos este conhecimento, de maneira que nós possamos em nosso dia a dia exercitar este conhecimento, e isso venha a dar frutos na nossa vida, não só para nós próprios, mas que nós possamos crescer como evangelizadores, possamos crescer de maneira a sermos úteis para a obra do Senhor, para que lá fora nós realmente possamos mostrar para as pessoas que Jesus mudou a nossa vida, Jesus transformou o nosso andar, o nosso pensar, o nosso agir, que nós possamos aproveitarmos cada momento, cada situação, de estarmos ouvindo, assimilando e guardando todos os ensinamentos que o Senhor tem nos feito até os dias de hoje. Amém? E para aquele cego, o que importava para ele
Não era se Jesus tinha curado num sábado, não. O importante para ele é que ele tinha voltado a enxergar. Nesse mesmo capítulo que nós estamos, no 9, que nós estávamos lendo, o versículo 15 diz assim: tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me o lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Ele não quis entrar no mérito aqui daquilo que os fariseus estavam tentando. O importante para ele é que ele reconhece que aquele que estava ali foi suficiente para realizar o milagre que ele precisava. Aquele que estava ali foi suficiente para fazer cair tudo aquilo que tampava a sua visão. E através da vida daquele cego, a glória de Deus, a glória de Jesus se manifesta ao homem, para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. É isso que muitas vezes falta para nós. Nós precisamos realmente enxergarmos as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós paramos, nós perdemos tempo para queixarmos e reclamarmos de muitas coisas na nossa vida, mas nós damos pouco valor naquilo de bom que o Senhor faz por nós. E muitas vezes o Senhor até permite que nós passemos por algumas situações para que não caia no nosso esquecimento que é Ele que está no comando de todas as coisas, que é Ele que manda, que é Ele que é Senhor da nossa vida, que é Ele que é o real motivo de estarmos neste caminho que é Jesus, o único caminho que nos levará ao céu. Amém? Glória a Deus. Mas para o finalzinho do capítulo 9, versículos de 39 a 41, fala o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus ele queria mostrar aqui para aqueles líderes que a verdadeira cegueira estava com eles, que não queriam enxergar o poder de Deus se manifestando. Aquilo que nós falamos, eles estavam mais preocupados com o cumprimento de uma regra criada por eles mesmos, do que enxergar naquele ato de Jesus a mão do Pai agindo, o milagre de Deus acontecendo. O agir de Deus era o mais importante naquela obra, naquele momento, era o que estava ali sendo representado. E aqueles líderes, através dessa disputa com Jesus, demonstravam verdadeiramente quem eram os cegos, quem estava cego. Porque aquele que estava cego, Jesus curou. Mas os fariseus que se entendiam que eles não eram cegos, esses permaneceram cegos, porque não conseguiram receber de Deus o milagre que abriria os seus olhos para enxergar que quem estava ali era o Filho de Deus, aquele que mudaria o destino daquela nação, mudaria o destino daquele povo. Amém? E agora, entrando no capítulo 10, esse diálogo, ele continua, entendeu? Essa discussão continua entre Jesus e aqueles líderes religiosos, conhecidos como os fariseus, né? E Jesus, ele condena aqueles fariseus, comparando a falsos
mestres, falsos pastores, que não passam de ladrões e salteadores. Salteadores, aquele que assalta, acomete de improviso, é bandido, é ladrão de estrada. Pessoas que eram para cuidar de um rebanho, mas como falsos pastores, eles estavam mais preocupados em sugar, em tirar a tranquilidade que poderia estar sobre aquele rebanho. Ele se referia àqueles líderes que não se importavam com o bem espiritual do povo, mas apenas com eles mesmos. Esses fariseus, eles não estavam preocupados em cuidar do rebanho de Deus, mas eles estavam preocupados em quê? Em criar situações para que aquelas pessoas ficassem o quê? Na mão deles, sobre as regras que eles haviam estabelecido. Não a lei do nosso próprio Deus, mas aquilo que eles acrescentaram de maneira a que aquelas pessoas, elas ficassem condicionadas àquilo que eles mesmos queriam. Mas Jesus, ele vem e se apresenta como o verdadeiro pastor. Capítulo 10 de João, versículo 14. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aquilo que nós havíamos comentado, o Senhor, como um bom pastor, conhece cada ovelha sua. Cada um de nós somos conhecidos na nossa maior intimidade, nas nossas qualidades, nos nossos defeitos. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós fazemos. Podemos fazer tantas coisas escondidas de um outro homem. Podemos ser uma coisa na frente, ser outra por trás. Mas perante Deus, Ele sempre estará nos vendo. Ele sempre estará nos acompanhando. Não adianta você, ninguém está vendo. Está sim. O Senhor está vendo todas as coisas. E assim como o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas, as verdadeiras ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Nós reconhecemos quando algo que está vindo para nós, se vem ou não vem de Deus, se é palavra de Deus, se é boca de Deus. Até mesmo quando isso vem para nos repreender sobre algo que nós possamos estar fazendo de errado. É Deus cuidando, é o Senhor cuidando de cada um de nós, para que nenhum de nós nos percamos pelo caminho. E nós temos que nos atentar que quando Jesus ele fala com aqueles fariseus, ele estava falando para o judeu. Jesus era judeu e ele falava para o povo judeu. E Jesus ele usa essa situação do pastor e da ovelha porque era algo comum, era característico daquela região. O manuseio, o cuidado os pastoreiros, que tinham ali, era comum naquela região. E Jesus ele usa isso para que, de uma forma que aquelas pessoas pudessem entender. Apesar que aqueles fariseus, eles estavam cegos. Eles não queriam enxergar aquilo que o Senhor estaria ministrando para eles. Essa criação, das ovelhas, nós vamos até ver mais para frente como que funcionava
esse reconhecimento que havia, essa ligação entre o pastor e o seu rebanho. E dentro das figuras que nós estamos estudando aqui, o pastor de ovelha é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar animais como ovelhas, cabras e outros. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar de seus animais, garantindo saúde, segurança e o bem-estar de cada um deles. Jesus é o nosso bom pastor. E os falsos pastores eram os líderes religiosos de Israel, também conhecidos como os fariseus. Então, nós vemos aqui os atributos de um pastor, em que ele cuida, ele garante a integridade, ele dá segurança e o bem-estar. E isso, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós sentimos tudo isso que vem dele. Tudo isso que o Senhor está guardando. Olha quantos milhões, de pessoas no mundo. E Deus é suficiente para guardar e cuidar cada um de nós. Amém? Vamos falar agora um pouquinho das ovelhas. As ovelhas aqui, elas são classificadas nos animais que são chamados de ruminantes. Sem pastor, as ovelhas domesticadas, elas ficam indefesas e temerosas. Perdem-se, espalham-se e ficam totalmente à mercê de seus inimigos. As ovelhas se deixam conduzir e seguem fielmente o seu pastor. Podem aprender a reconhecer a voz dele e atender apenas a voz deles. As ovelhas são o povo de Deus. Então, nós, como povo de Deus, nós dependemos desse nosso bom pastor. Nós aprendemos a ouvir a palavra dele, os ensinamentos dele, e quando nós nos afastamos da presença do Senhor, olha quantos casos nós podemos ver que a pessoa se afasta e a pessoa aos pouquinhos ela vai enfraquecendo a sua fé, de maneira que quando mal ela percebe, ela já está no mundo, ela saiu do seio da congregação, ela se afasta, ela acaba sendo atraída pelas coisas do mundo que encanta os olhos das pessoas. E o curral ou o aprisco, ele é o local que é destinado a guardar este rebanho. É o abrigo das ovelhas e representa a nação de Israel. E nos dias de hoje, podemos dizer que representa a igreja. É onde nós nos sentimos guardados, protegidos. Ouvimos o nosso bom pastor falar conosco. Ouvimos o nosso bom pastor falar conosco através da ministração da sua palavra, através da vida de cada irmão. É o corpo de Cristo unido em plena comunhão, de maneira a seguirmos ouvindo fielmente aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. É podermos entendermos esta relação entre pastor e ovelha. Essa simbologia usada pelo Senhor, usando aquela característica daquela região para ensinar aquele povo, e de maneira que para nós hoje também isso venha a ser claro, venha nos mostrar como que é até o ato de sabermos reconhecer aquele que está em nossa vida. Só para os irmãos entenderem, naquela região era comum, num curral, no aprisco, aonde os pastores levavam
Porque durante o dia eles levavam os seus rebanhos para se alimentar, tomar água, e ao final do dia eles recolhiam estas ovelhas, esses rebanhos, num local determinado, um curral. E esse curral ele tinha apenas uma porta. Porém, neste local não tinha o rebanho de um só pastor. Ajuntavam-se neste local rebanhos de alguns pastores. Então um pastor tinha X ovelhas, o outro tinha Y, e assim por diante. Porém, no outro dia de manhã, cada pastor ele ia buscar o seu rebanho. E quando ele entrava naquele local, ele adentrava aquele curral, ele chamava as suas ovelhas, ele chamava o seu rebanho, e cada um que pertencia àquele pastor reconhecia a voz dele e se dirigia a ele. Assim devemos ser nós, verdadeiras ovelhas que ouvem e reconhecem a voz do nosso bom pastor. Que maravilha, né, irmãos? É coisa sobrenatural, é coisa de Deus. É algo que o homem não consegue entender. Aquele animalzinho indefeso que depende de tantas coisas. Aquele animalzinho que ele se assustava até com o barulho das águas. Por isso que o pastor sempre levava ela para beber em águas tranquilas. Porque elas são tão simples, que elas se tivesse um local que tivesse muita movimentação de água, elas se assustariam. Olha o cuidado do nosso Deus. Isso demonstra cuidado de Deus com a vida das suas ovelhas. Quantos cuidados o Senhor tem conosco. Quantas situações o Senhor tem agido na nossa vida. Quantas coisas que o Senhor tem feito para nós, que se dependesse de nós mesmos fazermos para outra pessoa, dificilmente faríamos. Porque o discurso é bonito. Eu também posso subir aqui e falar um monte de palavras bonitas, um discurso lindo. Mas como será lá fora? Como será que nós somos lá fora? Como será que as pessoas nos enxergam? Será que as pessoas realmente enxergam em nós o Jesus que nós pregamos? É claro que nós somos falhos. É claro que nós ainda estamos cometendo falhas, pecados, estamos muitas vezes errando. Mas isso não nos dá prazer, e a cada momento que nós cometemos algum ato falho desse, o Espírito Santo de Deus nos incomoda. E isso é trabalhar de Deus na nossa vida. É o diamante que está sendo lapidado por Deus. Está sendo preparado. Está ali. Vai indo, até o dia que nós todos vamos estar preparados para morarmos eternamente no céu. Amém? Glória a Deus. E vamos concluir aqui, para encerrarmos. Jesus ele usou essa ilustração dessa cena para ensinar aquele povo, para conversar, para dialogar com aqueles fariseus. E no próximo culto nós vamos entrar no detalhe deste diálogo, explicar aquilo que Jesus está mostrando para eles, tá? E mas para o povo e para nós, ele usa dessa maneira didática, em que nós podemos agora meditarmos e procurarmos entender esta relação pastor-ovelha. Da mesma maneira que ele é um bom pastor, nós devemos ser boas ovelhas. Porque olha, ele é que ama, cuida
e protege pela vida de cada um de nós. Deus ama e protege o seu povo, e o próprio Jesus dá a sua própria vida em sinal de amor para todo o homem que nele crer e seja salvo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.